boa tarde. Vamos lá para a nossa segunda aula da semana. Razão, significado e divisão. Aula 2, oitavo ano do ensino fundamental, anos finais de matemática. Então, dando continuidade à nossa aula de ontem. Razão, significado e divisão, aula 2, habilidade EF07 e MA17. Resolver e elaborar situações, problema, que envolvam a variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas. Objeto de conhecimento: problemas envolvendo grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Atividade 1. Complete as lacunas do trecho a seguir. Então vamos ler com atenção, pulando primeiro, depois a gente volta preenchendo. As turmas do oitavo ano da escola Pedro têm 18 meninos e 22 meninas. Uma das maneiras de comparar esses números é calcular entre eles. Então, a razão entre o número D e o número D é entre o número D e o número D. É 18 por 22. Opa, já falou aqui qual é a dica. 18, esse sinal de divisão também pode ser lido por. Ou igual 9 por 11. Se a razão do número de meninos em relação ao número de meninas é de 18 por 22, ou 18 22avos, igual. Isso significa dizer que temos na turma 9 meninos para cada 11 meninas. Bom, depois que a gente terminou de ler, a gente percebe que sempre vem o meninos primeiro, para depois é meninas. Então, a primeira lacuna aqui, ele indica o quê? Ele indica que deve estar falando sobre as meninas. Então, essa primeira lacuna, é sobre razão. Então, essa primeira lacuna é calcular a razão entre eles. Então, a razão entre o número D. Aqui a gente fica na dúvida se é entre meninos primeiro ou meninas primeiro. Mas aqui fala 18 para 22. Então, quem que vem primeiro? Primeiro vem os meninos, para depois as meninas. Então, aqui vai ser entre o número de meninos, que primeiro fala meninos, e o número de meninas, porque depois que vem meninas, certo? Então, 9 por 11 é a simplificação de 18. 18 dividido por 2 dá 9, 22 dividido por 2 dá 11. Se a razão do número de meninos em relação ao número de meninas é 18 por 11, isso significa que é 9 meninos para cada menina da sala de aula. Então, aqui está preenchido, né? Então, aqui está o que? Na forma de fração, 18 por 22, que também pode ser 18 para 22, para cada 22. E aqui está na forma reduzida, certo? Foi feita uma simplificação, dividiu por 2, dividiu por 2. Por que não simplificou mais? Porque não dava para simplificar mais. Então, atividade 1 respondida. Atividade 2. Leia o problema a seguir. No jogo de basquete de hoje, Daniel arremessou 15 vezes a cesta, acertando 9 delas. Agora indique a razão entre o número de acertos e o total de arremesso. Então, primeiro ele quer o número de acertos e a parte de baixo o total de arremessos. Então, veja bem. É o acertos em cima
e o arremesso embaixo. Ah, mas quem garante isso? Ó, escrita aqui, ó. A razão entre o número de acertos e o total de arremessos. Então, quantos que foram arremessados? Quantos que foram acertados? 9. Quantos que foram arremessados? 15, né? Então, 9 quinzeavos. Dá para simplificar? Dá para simplificar. Posso dividir por 2? Não, são números ímpares, então não dá. Mas eu posso dividir por 3. Se eu dividir por 3, 9 por 3 dá 3. 15 por 3 dá 5. Então, eu posso falar que ele acertou 9 de 15, ou posso falar que ele acertou 3 de cada 5 tentativas. Vamos para ver a resposta? 9 de 15 tentativas. Mas 3 de 5 tentativas é a forma irredutível. É uma forma mais simplificada. Letra B. O mesmo problema, né? No jogo de basquete de hoje, Daniel arremessou 15 vezes a cesta e acertou 9 delas. Agora indique a razão entre o número de erros e... Então, primeiro pediu o número de erros. Agora, o total de arremessos. Então, aqui o total de arremessos. Só um minutinho para eu ver se está gravando. Tá. E o número de arremessos. Então, se ele arremessou 15 e acertou 9, 15 menos 9, então ele errou 6. Então, ele errou 6 de um total de 15. Então, a razão é 9, é 6 quinzeavos. Mas eu posso fazer a simplificação, ou seja, dividir por 3 o de cima e o de baixo, e chegar à conclusão que ele errou 2 de cada 5 tentativas. Certo? Vamos ver a resposta? Olá, 6 quinzeavos. Da forma simplificada, 2 quintos. Agora, a letra C. A razão entre... Então, a razão, falou a razão, a gente vai representar em forma de fração. O número de erros, a parte de cima é o erros, e o número de acertos, a parte de baixo é acertos. Se aqui no enunciado tivesse acertos primeiro, para depois erros, seria o A em cima e o E embaixo. Então, quantos erros? 6 erros. Quantos acertos? 9 acertos. Então, a razão seria 6 nonos. Também posso fazer a simplificação, fazer uma divisão por 3 dessa fração, ficaria 2 terços. Seria a razão desse enunciado. Vamos lá, 6 nonos. Atividade 3. Leia e analise o problema a seguir. Tony bateu algumas faltas no campeonato de futsal da escola. Estão registradas no quadro a seguir algumas ocorrências dos jogos. Primeiro jogo, faltas, 12. Faltas com gol, bateu 12 faltas com gol. Total de faltas, 15. Então, ele bateu 12 de um total de 15. Aqui já está a forma reduzida. Foi dividido aqui por quantos? Dividido por 3. Aqui dividido por 3. Então, de cada 5 tentativas, ele marcou 4 gols. No segundo jogo, ele fez o quê? Ele faltas com gol, 8, de um total de 10. De cada 5 tentativas, ele fez 4. É possível concluir que com a razão entre o número
de gols e o total de faltas cometidas no primeiro jogo é igual ao do segundo? Justifica sua resposta. Então a pergunta é: o aproveitamento dele do primeiro e do segundo jogo são iguais? Daí alguém pode falar bem assim: mas no primeiro jogo ele fez mais gols. No segundo jogo ele fez menos gols. Só que você tem que ver que no primeiro jogo ele teve mais oportunidades, ele teve 15. No segundo ele teve 10. Então, se você analisar aqui no finzinho, o aproveitamento dele é o mesmo. Então, realmente, ele manteve o mesmo aproveitamento. Então, o aproveitamento dele é o mesmo. Então, a resposta seria sim. Apesar de o número de gols e o de faltas serem diferentes nos dois jogos, quando se calcula a razão, encontra-se frações equivalentes, que por sua vez, quando simplificadas, determinam o mesmo resultado. Quer dizer que ele manteve a proporcionalidade, ele manteve a sua média. Agora aqui, uma atividade de alternativa. O salário de Marcelo é de 2.800 e o de Jefferson tem um salário de 1.400. A razão entre os salários de Marcelo e Jefferson. Muito cuidado nessa hora. Então presta bem atenção. Se eu for uma pessoa descuidada e vou pegar o salário de Jefferson, 2.800, certo? Vou pegar o salário de Marcelo, peguei o salário o primeiro aqui. Quem que é o primeiro salário? Marcelo, 2.800. Vai em cima, porque fala Marcelo primeiro. E o de baixo, Jefferson, 1.400. 1.400. Você vai fazer essa divisão. Então, 2.800 dividido por 1.400. Primeira coisa que eu vou fazer, corta esses dois zeros, corta esses dois zeros. 28. 2 vezes 14, 28. Resposta 2. Achei a resposta. Agora pense, se eu sou uma pessoa distraída e vou lá e pego o nome do Jefferson primeiro. 1.400. E vou dividir por 2.800. Essa resposta aqui vai dar 1 sobre 2. E ó, tem essa alternativa também. Certo? Mas eu não posso ser desatento nesse ponto, tá? Então, eu não posso ter essa desatenção. Eu tenho que seguir o que fala. Primeiro é o Marcelo, depois é o Jefferson. Então, quem é o salário do Marcelo? 2.800 dividido por 1.400. Resposta 2. É a razão entre o salário de Marcelo e Jefferson. Vamos lá. 2.800 dividido por 1.400. Certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Até a nossa próxima aula. Até mais.